vocês vão e dê fruto. Ele começa a ensiná-los. Me permita a rapidez. E ele vai ensiná-los diferente do Antigo Testamento. Pega 12 homens judeus e vai ensiná-los. Tanto eles entenderam o significado desse propósito. Que já não vai ser mais. Agora vai ser por ele. A responsabilidade desse propósito é cada um levar o outro aos céus. O Velho Testamento, com todo esse sistema político, toda a lei, você vai ver que os mestres da lei e a nova geração do Beit Midrash terminam o Velho Testamento com a lei num braço, na mão e pedras na outra. Bíblia na mão e pedra na outra. Bombeou, pedra. Aí Jesus vem. Quando chega em Mateus capítulo 23, por favor. Um dos maiores discursos que Jesus dá. Me permita, gente, correr. Mateus, salvo engano, 23. Só para nomear aqui os versículos. Veja que isso aqui é um dos discursos mais duros que Jesus dá. E não é para o povo. Leiam, por favor. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeia de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazeis, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Amém. Olha o que é que Jesus diz. Aí quando você começa, para ganharmos tempo, a partir do versículo 13, olha o eminente. 13 por diante. Versículo, o mesmo capítulo, versículo 13. 1, 2, 3. Amém. Só a primeira parte. Versículo 14. Versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus. Versículo 16. Ai de vós, condutores cegos. Versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus. Versículo 17. 27. Versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus. Versículo 29. Em um único discurso. Simplesmente porque perderam essa sensibilidade. Quando diz Jeremias disse não, no meio do caos, da vergonha, do lixo, da humilhação, ele disse não vou continuar no propósito que eu fui chamado. Agora essa raça aqui ensinava e não estava nem aí, só nos interesses próprios. Diz a história de um escritor judeu naturalizado norte-americano que todas as lojas principais de Jerusalém pertenciam ao sumo sacerdote e essa raça de agregados. Por isso que quando os crentes saíam para o culto da adoração no final do ano, que lutava para trazer uma oferta, eles não deixavam entrar, tinha que trocar a moeda para ganhar a taxa cambial. Os pombos que eles continuavam puros, os cabritos, eles diziam que tinham defeito, não deixavam entrar, porque se não entra, tem que comprar lá dentro. Para os irmãos terem uma ideia, se um pombo custava R$100, eles vendiam por 1.000. As bancas já eram preparadas, por isso que quando Jesus entrou lá, sabuzou, pegou o chicote, derrubou as moedas, derrubou as gaiolas e disse: raça de ladrão, a casa do meu pai é casa de oração, e vocês fizeram dela corvis de lobo, porque perderam essa sensibilidade. Aí quando Jesus sai do capítulo 23, chega no Mateus 24, os discípulos se admiram em ver o templo. Aí Jesus diz: vocês não estão vendo tudo isso?
Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí Jesus vai para o Monte das Oliveiras. Quando ele chega no monte, agora é com os discípulos, representando a igreja. Os discípulos chegam a ele e dizem: Senhor, nos explica o que tu quiseste dizer, que não vai ficar, e quando será? Aí Jesus vai dizendo: escutem, muitos virão em meu nome, mas vigiai. Vão dizer: eu sou o Cristo, e vou enganar a muitos. Mas vigiai, para que ninguém engane vocês. Aí Jesus agora vai ensiná-los a manter a igreja pura. Agora cuidar um do outro. Veja que no contexto aqui, agora já não vai haver mais individualidade. Agora vai ser um por um, cuidando um do outro. Aí Jesus entra no capítulo 25 de Mateus. Olha que coisa incrível, cultural. Mateus 25, Jesus vai falar pela primeira vez, salvo engano, me perdoe, professor, acerca da comparação do reino de Deus com uma mulher, que já era ofensivo para a cultura. Mas ele então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E os irmãos sabem a história, mas a ênfase aqui não é as virgens, é o procedimento, loucura e prudência. Pode olhar que a ênfase está na loucura e na prudência, porque era cultural. E quase 3 anos terminando, os discípulos não entendiam a mensagem de Jesus. Ele entra na cultura, e na cultura era prático. Por isso que agora ele vai falar de um relacionamento íntimo. Capítulo 3 de João 13, versículo 4 e 5. Ele vai se despedir. Mas antes, deixa-me falar da cultura. Do capítulo 24, 25. Na cultura aqui, isto era muito importante e os discípulos sabiam. Porque, por exemplo, está eu e o pastor Gama. Exemplo, eu tenho um filho solteiro, pequeno, ele tem uma menina. Isso era comum na cultura. Eu dizia: Gama, tu não quer comprometer a tua filha com o meu filho? Ele dizia: quero, Bento. Aí ele olhava para mim e dizia: vamos fazer, bora. Fechou. Aí eu volto para o Brasil, ele para Maceió, ele para o Rio. E eu vou dizer: olha, meu filho, você já está comprometido. E ele vai dizer à menina: você já tem noivo, você já está comprometida. Então, a partir de agora, eu vou trabalhar para pagar o dote a ele, a menina e a família. E ele vai preparar ela para me entregá-la pura ao meu filho. Então, a partir daqui, eu, meu filho, vamos trabalhar pesado para assumir o dote e o banquete. E ele vai trabalhar com a mulher, com os irmãos, com os tios, com o sobrinho. Todo mundo vai estar de olho na menina. Ela não pode andar só, tem que andar com roupa de virgem, não pode se misturar com alguém. Não, todo mundo, não é. Lembra no nosso tempo, na minha época, 60 anos, eu com 12 anos, a minha irmã namorava, ela não, o Bento, Geno, vai lá, era ele pertinho e eu no meio. Era ela de um lado e eu no meio, e o namorado no outro. Então era o cuidado da pureza. Porque a função dele era entregar a mim, ao meu filho, ela pura, era virgem. Então este era o objetivo de Jesus, usar a cultura para mostrar aos discípulos. Então a partir dali, a menina ia ser tratada até o dia do matrimônio. Porque se não entregasse pura, dava problema. Então ela ia agora, eu tinha que entender este propósito. E Jesus falou isso para ele: cuidado para ninguém te enganar. Porque muitas vezes eles vacilavam, a família. E vinha um chavequeiro e tirava a pureza da moça. E a moça procurava o pai, decepcionada, dizia: pai, errei. O que é que foi? Cometi loucura. Aí o pai esmurrava a parede, chorava, gritava, mas já foi embora, vacilaram. Mas para esconder, pegava a menina, mudava de estado, de cidade, dizia que ia se preparar melhor. Quando passava perto do matrimônio, voltava. E a menina tinha que passar por um procedimento. Eles pagavam caro, pegavam um laudo, de onde estava que a menina era virgem, mas não era. Voltava como virgem, vestia como virgem, mas não era. Aí Jesus ensina eles para ter cuidado nisso. Aí no capítulo
de João, capítulo 13, versículo 4 e 5, ele vai se despedir. Levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou água numa bacia e começou a lavar seus pés, os pés dos discípulos, e enxugá-los com a toalha. O Velho Testamento vai terminar com pedras e a Bíblia. E o Novo vai começar com toalha, água e bacia. Olha para quem está ao outro lado, vai encarar o propósito. Bíblia e pedra qualquer um quer andar. Mas toalha, água e bacia, filho. Vai ter que ter amor. Salvo engano, é o mesmo capítulo, versículo 34, salvo engano. Salvo engano, me ajudem. Estou correndo. Um novo mandamento vos dou. E qual é o novo mandamento? Assim. Então diga para ele, eu fui separado. Eu fui consagrado para levar você ao céu. Puro e santo. É aqui que não é fácil. Que muitas vezes chegava o dia do matrimônio e a moça chegava sem ser virgem. Lua de mel. Era para provar a pureza. E quando ele se relacionava, só tinha o direito de entrar. Nenhum finete podia estar. Tudo branco. Primeiro relacionamento. O primeiro líquido que saía, quebrando, falando. O pai do noivo vestiu caro. A festa começou 7 dias, 3 dias de pureza provada. Bandeira meio mastro. Quando dava 3 dias, se a bandeira subisse, era a resposta das peritas. É virgem, é pura. Se não subisse, é enrolando, mentirosa, enganadora e vai dar morte. Então não era fácil. Aí agora, Jesus vai levar da cruz e paga o preço. Quando ele ressuscita, é por isso que Pedro diz que agora você não vai ver mais um grupo de pessoas, são a geração eleita, sacerdotes reais, povo santo, adquirido, que eu fui separado, fui consagrado, céu puro e santo. Os apóstolos como judeus, ortodoxos, mas nós gentios fôssemos entrar. A Deus de olho na gente, gentios, nos dá uma lição de entender o que é isso aqui, chamados e consagrados. Ele largou tudo por Cristo, pela chamada, pelo ministério. Enquanto os do Velho Testamento só pensava no bem-estar, ele vai abrir mão daquilo que ele conquistou pelos seus esforços, pelos seus estudos. Ele entra, abrindo mão, Filipenses, capítulo 2, capítulo 3, salvo engano, versículo 4. Ele diz que poderia usar, ainda que também poderia confiar na carne, se alguém outro cuida, que pode confiar na carne ainda mais eu. Por quê? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. E fariseu bom, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Quando a pessoa vem ter a capacidade de dizer isso diante da lei que era, o cabo é bom demais. E o que é que ele diz? Mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Ele está dizendo, eu dei preferência ao meu chamado, eu dei preferência à minha consagração, acima de tudo que eu podia ter. E agora ele vai ser levado para conduzir a igreja. Ele entendeu o que muitas vezes os próprios apóstolos não entenderam. E é isso que eu quero concluir.
porque são 10 anos. Agora escuta, qual é o perigo da nossa geração, da que está entrando? Quando você lê Efésios 4:11, são 5 virgens. Olha para a igreja, são 5 ministérios. Deu aos homens. Efésios 4:11, por favor. Por diante. E ele mesmo deu os dons aos homens. Um para quê? E outros para. E outros para. E outros para. E outros para. Quantos ministérios? Quantas virgens? Então, para quê? Continua. Para quê os dons? Para quê a consagração? Então nós não somos consagrados, entramos no cadastro para ser famoso, para ganhar muito dinheiro, para ser a cocada preta da história. Não, você foi consagrado, você foi separado para cuidar um do outro, para que ele chegue no céu puro, santo, virgem, diante de um noivo. É isso que a gente muitas vezes esquece. Em vez de amar, a gente critica, a gente condena. Irmãos que passam anos congregando com a gente, chorando. Tem gente que passa 10 anos, não perde um culto, não perde uma vigília. Primeiro erro que comete, a gente joga fora. A gente vira as costas. A gente não quer nem apertar a mão. E tem lugar que é proibido de dar a paz do Senhor. Mas diga para quem está ao seu lado, diga: eu fui consagrado, eu fui separado para levar você ao céu. Se depender de mim, você não fica. Você vai, você vai, você vai. Aí Paulo vai para Éfeso e sabe que alguns falsos enganadores, chavequeiros, entraram na igreja para tirar a pureza dela. Ele fica nervoso. Ele diz: eu estou tão nervoso, se eu for eles não vão me suportar, eu vou escrever. Aí ele começa a escrever a primeira carta. E eu quero só sintetizar dizendo: olha, gente, presta atenção nisso. Eu poderia pregar para vocês um evangelho de conhecimento humano, de filosofia. Mas eu preguei para vocês um evangelho de poder, de Cristo ressuscitado. Ele vai dizer: eu preguei um evangelho que é loucura para quem está perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Aí ele diz à igreja de Corinto: quem era vocês antes do evangelho? Tinha alguém entre vocês sábio? Tinha alguém de vocês importante na sociedade? Tinha alguém importante da nobreza? Tinha não, porque Deus resolveu salvar vocês pela loucura da pregação, salvar os loucos para confundir os sábios, salvar quem não era para confundir quem era. E vocês agora estão se metendo a besta. Nada, o poder de Deus é Ele que faz, é dele, é por Ele. Escreve a primeira carta e vai dar B.O. Ele fica sabendo por Timóteo e Silas que o impacto foi positivo, mas apareceu alguns judeus ortodoxos, alguns falsos mestres, querendo denegrir o ministério dele diante da igreja. Aí ele vai na primeira carta desabafar. Olha, gente, o que é ser separado? Capítulo 4 de 1 Coríntios. Leiam, por favor, versículo 1. Versículo 9 ao 13. Versículo 9 ao 13, por favor. Segura um pouco aí. Isso aqui, segundo alguns relatos, para uns era o Coliseu, onde eles eram jogados, condenados para servir de espetáculos até a morte. E outros eram chamados de rupuretes, condenados, eram jogados nos barcos para remar até o fim da vida. E era aqui que eles eram colocados no penúltimo porão, naquele que só tem o remo.
as algemas grudadas no remo, outras algemas grudadas, amarradas no calcanhar e no piso do barco. E eles não tinham chance. O comandante dava a ordem de cima e só cabia a eles remar, querendo ou não, até morrer. Ou seja, a pancada batia em cima e o barco tinha que chegar intacto no porto seguro, e era por meio deles. Perdi o direito de viver. Aí ele diz: parece que Deus nos colocou por último, como os condenados à morte. Não temos mais direito à própria vida. Isso é o reconhecimento de uma vida consagrada a Deus. Versículo 10, olha o que é que ele diz à igreja: nós, e vós sábio em Cristo, e vós fortes, e nós vis, e sede, e recebemos bufetadas, e nos afadigamos, somos injuriados, somos perseguidos, somos blasfemados. Até o presente, temos chegado a ser como o lixo deste mundo. Olha para quem está ao teu lado e diga: vai encarar. Tem tanta gente hoje querendo ser o que tem maior seguidor. A briga, quem prega mais, quem canta mais, quem tem mais views. Não, irmão, não vamos dizer que nós vamos passar fome. Essa é a essência do consagrado, do chamado, que quer compromisso com a igreja. São 10 anos, e diga para quem está ao seu lado: você vai chegar no céu. Chamado de louco. Suportem a minha loucura. Às vezes eu me comporto fora de si, porque eu tenho um compromisso. Qual é o compromisso? Eu prometi entregar vocês como uma virgem pura ao único noivo, a saber, a Cristo. Então esta responsabilidade é nossa um com o outro. São 10 anos, não estou falando aqui de ministério, estou falando, é nossa responsabilidade cuidar um do outro. Para isso, nós fomos separados com um propósito dentro da visão do Novo Testamento. Essa é a nossa responsabilidade. Não é só o pastor da igreja. Eu vou ser cobrado daquele irmão que eu ofendi e joguei-lhe para trás. Ele vai ser, se fizer comigo. Eu vou ser cobrado pelaquele que eu pude ajudar e não ajudei. Então diga para quem está ao seu lado: me perdoa. Mas fala com vida: me perdoa. Se eu te ofendi, se eu te magoei, é porque eu não sabia que tu era tão importante assim. Diga para ele: eu faço parte da igreja, da noiva de Cristo imaculada, e vou chegar no céu puro. Fique de pé, por favor. Separados para o propósito. Separados do mundo para um propósito. Separados para um propósito. Então olha para esse crente que está do teu lado e diga para ele: se depender de mim. Mas fala com vida, diga: se depender de mim, avisa o pai do noivo que a bandeira vai subir e vai ter 7 dias de festa. Vai ter festa, se depender de mim.